Meus irmãos, a paz do Senhor. Irmão Jailson aqui postando mais um vídeo no canal, com mais uma reflexão bíblica para nossa edificação, e dessa vez quis o Senhor colocar no meu coração uma passagem registrada em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, muito conhecida da igreja e que fala muito aos nossos corações. Porque essa passagem diz que, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a palavra de Deus ela é bem clara. Ao homem está destinado a morrer uma única vez. Ou seja, aqui cai por terra a doutrina espírita, por exemplo, onde diz que a reencarnação do homem se dá a cada vida onde uma pessoa morre e nasce novamente. Nasce e morre, ou melhor, e nasce novamente. Mas a Bíblia diz o contrário. Diz a palavra do Senhor que o homem morre uma vez e após isso vem o juízo. Em outras traduções diz o juízo final. Alguns irão para a eternidade de alegria, de gozo ao lado do Senhor. E infelizmente outros estarão no inferno. A Bíblia em outras passagens trata como um lago de fogo, onde o fogo não se apaga. É um local de tormento, um local de dor, um local de muita tristeza para aqueles que não morrem com Jesus. Isso não é uma filosofia humana, mas é a palavra de Deus que registra. Não é criação do homem, mas é o próprio Senhor que nos fez com esse destino. Em outras passagens que nós vamos mencionar aos irmãos, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, um livro no início do Antigo Testamento, aqui parte da lei, está registrado o seguinte. Aí eu já faço o convite a você que está em casa, que possa pegar uma Bíblia, possa ler comigo todas essas passagens que eu estou me referindo. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e versículos 20. Acompanhe comigo o que está sendo dito aqui pelo Senhor. Diz o seguinte: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, quem lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Uma passagem que tem uma simbologia falando da vida eterna. O Senhor coloca dois caminhos para o homem, dois destinos para o homem. Cabe ao homem a decisão ainda em vida de aceitar o Senhor como seu único e exclusivo Salvador. Do contrário, após a morte, é muito dolorido dizermos isso, mas não há mais o que fazer depois da morte. Porque a decisão tem que ser em vida. E de preferência que seja hoje, para você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã já pode ser muito tarde. E quis o Senhor registrar também em Provérbios 15, 24. Provérbios 15, 24. Outra passagem do Antigo Testamento, que os irmãos podem estar buscando e lendo junto comigo. Provérbios, capítulo 15 e versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno, embaixo. É uma tradução da Nova Almeida Atualizada, a Bíblia que eu estou lendo, e fala claramente sobre o inferno. Muitos acreditam que há um local para aqueles que morrem, chamado de purgatório, mas a Bíblia não fala sobre esse local. A Bíblia fala sobre o inferno e sobre um céu de glória.
A Bíblia registra que só existem esses dois caminhos. Os irmãos bem sabem que naquela passagem onde os dois ladrões estavam ali ao lado do Senhor Jesus, um deles creu que o Senhor era o rei que poderia dar salvação. E Jesus, olhando para ele, disse: ainda hoje tu estarás no paraíso comigo. É uma promessa do Senhor. E a Bíblia diz que é vontade do Senhor de que todos sejam salvos e que conheçam a verdade, que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor. Ele não se alegra na morte de um ímpio, mas ele quer recolher as pessoas com a sua salvação, porque é um desejo dele. Em Jeremias, no capítulo 21, outra passagem do Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 21, Jeremias, capítulo 21, e o versículo 8. Jeremias 21, 8. Observe atentamente. Nos diz o seguinte: a este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, simbolizando mais uma vez a morte espiritual do homem. Aqui é uma passagem onde o profeta Jeremias fala sobre a Jerusalém numa iminência de ser destruída, mas que tipifica também o reino espiritual. Então está nas nossas mãos o livre-arbítrio de escolher o Senhor como Senhor e como Salvador. Muitos querem Ele apenas como Senhor, ou melhor, apenas como seu Salvador. Se nós perguntarmos a 100 pessoas que estejam reunidas no local, quem tem o Senhor como seu Salvador? Todos vão dizer que sim. Mas como seu Senhor para obedecer, para ser fiel, para buscar conhecê-lo. Muitos querem Ele apenas como Salvador, mas não querem Ele como seu Senhor para ser obediente. Então é algo a se pensar, é algo a se refletir, porque a palavra de Deus é muito clara sobre isso, sobre o destino final do homem. E a brevidade humana, ela é rápida, passa muito rápido. Os nossos dias são contados de uma maneira que são como a água escorrendo pelos dedos da nossa mão. É como se a gente enchesse uma torneira, que abrisse uma torneira de água derramando em nossas mãos e a água vai passando entre os dedos. Mas o que o Senhor nos prometeu é como um oceano de água para nós. Ele prometeu nos dar vida e vida em abundância. Portanto, reflita no que foi dito, busque uma Bíblia, leia, ore e ore pedindo ao Senhor que mostre a verdade para você, mostre o caminho certo. Ore pedindo para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, que é o Consolador, mas que também nos confronta em nossos pecados e iniquidades, para que Ele nos esclareça qual o caminho certo e para que Ele nos ajude em nossas fraquezas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo faça morada na sua casa, em você, e que você creia no Senhor Jesus para que seja salvo você e toda a sua família, como Atos, no capítulo 16, 31, nos diz. Deus os abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus, amém.